Oi gente, eu sou a Agatha e eu tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês desse nosso projeto maravilhoso sobre mulheres incríveis, onde eu falo sobre várias mulheres na Bíblia que nos trazem ensinamentos maravilhosos. E hoje nós vamos falar sobre a história de Abigail. Você encontra a história de Abigail no livro de 1 Samuel, no capítulo 25, tá bom? Ela foi esposa de um homem chamado Nabal. Ele era um homem que ele era rico, possuía muitas coisas, muitas posses. Ela era esposa desse homem, porém ele era muito duro e ele fazia mal, tudo aquilo que ele fazia era mal, as obras deles eram malignas. E Abigail, pelo contrário, Abigail era uma mulher reta, companheira, sabe? A Bíblia descreve várias coisas sobre ela e dá muitos elogios e eles eram muito diferentes nesse quesito. A ponto de Nabal se meter em uma briga com Davi e Abigail ter que intervir no meio dos dois, né, para poder Davi não matar o marido dela. E a gente vai lendo a história de Abigail, o que saltou muito nos meus olhos quando eu fui ler a história dela foi jugo desigual. Ok, Agatha, o que é jugo desigual, né? Pra gente da igreja cristã, eu acho que cresce ouvindo sobre jugo desigual, não se mete em jugo desigual, não sei o que, mas às vezes a gente não sabe nem do que é, o que significa a palavra, do que se trata. Agatha, o que é jugo desigual? O jugo é uma peça de madeira que as pessoas colocam para atrelar dois bois a uma carroça. Em outras palavras, é um instrumento que colocam na cabeça dos bois para que eles possam dividir o peso igualmente de uma carroça para que nenhum dos dois fiquem sobrecarregados, seja mais fácil transportar. E a Bíblia fala, né, que não devemos nos meter em julgo desigual. Na Bíblia, em 2 Coríntios 6,14, diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Nós cristãos, por exemplo, crescemos ouvindo não se bota em julgo desigual, sabe? Queira sempre ter um relacionamento com alguém, principalmente amoroso, com pessoas que compartilham a mesma fé com você. E isso pode ser levado para qualquer lugar. Se você é católico, fica com um católico. Se é cristão, fica com um cristão e assim por diante. Por quê? Porque a pessoa vai ter a mesma fé que você, vai acreditar nas mesmas coisas que você, então vai ser bem mais fácil. Mas a gente às vezes limita esse julgo desigual a só isso. E quando eu li a história de Abigail, os meus olhos se abriram assim que a gente não deve só olhar para essas coisas que são diferentes. Sabe, às vezes a gente tem que olhar para os princípios, para o caráter, a gente tem que ver se as ideias daquela pessoa são iguais às nossas, a gente tem que ver se a moral daquela pessoa bate com a nossa, se o nível espiritual dela tá mais alto ou mais baixo que a gente, porque se estiver mais baixo, você vai ser um peso nas costas dela, sabe? Por exemplo, uma garota que é super envolvida na igreja, participa de círculo de oração, faz parte do louvor, faz um monte de coisa, enquanto o garoto não faz nada. Faz nada, vai na igreja só de membro e ainda de má vontade eles começam a namorar. Daqui a pouco a garota não quer ir pra mais nada porque o menino não quer ir. Daqui a pouco a garota não quer mais ir nos eventos porque o menino não quer ir. Simplesmente por quê? Porque eles estão em níveis diferentes espiritualmente e ele acaba atrasando ela. Então, num relacionamento, principalmente amoroso, mas isso serve para relacionamentos de amizade, relacionamentos na família, às vezes, você tem que olhar para todas as áreas, porque você vai dividir aquela vida com aquela pessoa, sabe? Você vai perder um tempo com ela, sabe? Você vai conversar com ela, você vai dialogar com ela. Então, se vocês não estiverem no mesmo nível moral, com princípios, as mesmas ideias, vai dar ruim. Vocês vão viver em pé de guerra. Eu não tô falando que vocês precisam ser gêmeos e pensarem iguais em tudo que vocês forem fazer. Até porque vocês têm que ter alguns pensamentos diferentes, algumas ideias diferentes para poder um contribuir na vida do outro. Mas se vocês forem totalmente o outro lado da moeda do outro, é bem provável que vocês vão viver em pé de guerra o tempo todo, sabe? Ele faz alguma coisa e você discorda, você faz alguma coisa e ele discorda, vocês estão sempre indo para linhas diferentes e pode acontecer que nem Abigail e Nabal. Na Bíblia não fala que essa foi a primeira intervenção de Abigail por causa de alguma coisa que Nabal fez, mas também não fala que nunca ela fez isso e tudo mais. E pelo temperamento de Nabal ser completamente diferente da Abigail, eu sinceramente acredito que poderia ter havido muitas outras vezes que a Abigail teve que correr para resolver as besteiras que o esposo estava fazendo, sabe? E isso você tem que observar, porque senão
você vai viver o tempo todo tentando corrigir a outra pessoa ou tentando vocês bater numa mesma sintonia, porque às vezes os dois não estão errados, vocês simplesmente estão indo em direções diferentes. E isso acaba simplesmente atrasando os dois. Então, quando você for fazer relacionamento e tudo mais, vê se aquela pessoa tem os mesmos princípios que você, os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos, sabe? Porque aí vocês dão a mão e caminham em direção àquilo ali que é o objetivo dos dois. Agora, se você quer uma coisa e ele quer outra, como é que vocês... Não vai pro mesmo destino. Um vai abrir mão de tudo e aí vai pro seu, e aí ele vai ficar frustrado, pode jogar na sua cara lá na frente, ou você pode esquecer o seu e ir pro outro lado. Não viver um propósito, não viver um sonho, e daqui a pouco você tá jogando na cara dele também. Então vocês têm que entender para onde vocês estão indo, conversa, senta, pergunta qual é o sonho dele, deixa ele perguntar dos seus sonhos, vê às vezes se você quer construir uma família e ele quer também, se você quer ter filho, ele não quer ter filho, se você quer seguir um ministério, se você quer ser missionário, ele também quer ser, vê essas coisinhas simples, sabe? E se você não é cristão, você pode levar isso pra sua vida também, vê se aquela pessoa compartilha dos mesmos princípios que você, ou se ela é totalmente ao contrário, sabe? Senão, evita tanta dor de cabeça. Se você fizer isso, evita muita dor de cabeça. Então, por favor, gente, vamos evitar, vamos parar de viver julgos desiguais na nossa vida, porque senão vai ser um pé de guerra o tempo todo, discussão o tempo todo, e não tem cabimento. Às vezes as duas pessoas estão certas, só que você tem que ir para um lado e ele tem que ir para o outro. E aí vocês estão brigando o tempo todo, porque o objetivo dos dois não é o mesmo, sabe? É muito mais fácil vocês se separarem, sabe? Ficar de boa e cada um achar uma pessoa que tá caminhando pro mesmo objetivo e dar certo do que os dois ficarem aqui, um travando a vida do outro e não conseguindo fazer nada. Entende? Então eu espero de verdade que esse vídeo de alguma forma tenha ajudado vocês. A Abigail é uma história muito bonita. A participação dela na Bíblia eu acho que é bem curtinha, mas a gente consegue extrair muita coisa da vida dela. Eu recomendo vocês lerem, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Curte e compartilha, espero que dê pra ter esclarecido um pouco, que às vezes a gente mesmo que é cristão, que cresce ouvindo isso, não sabe exatamente do que de fato esse julgo desigual tá falando. Então, por favor, compartilhe pra todo mundo, deixa o like, comenta aqui embaixo mulheres que você quer que eu fale e tudo mais, e temas. Me segue no Instagram, é @AgathaJoyOficial, que aí a gente tem um contato mais íntimo, e eu acho que é isso, tá bom? Um beijo pra você, Deus abençoe, Jesus te ama e fica na paz. Tchau!